O Sistema O Dia de Comunicação dá continuidade à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Teresina. Em nossos estúdios, hoje recebemos o candidato pelo PSTU, Daniel Solon. Olá, Daniel. Olá. Daniel, primeiramente, por que ser prefeito de Teresina? Nossa candidatura ela não representa uma vontade meramente individual. Não é o Daniel Solon que está querendo ser prefeito para milagrosamente resolver os problemas de Teresina. Não. Nossa candidatura tem um propósito de dialogar com a classe trabalhadora de Teresina, com a juventude, com o povo pobre, saídas do ponto de vista da classe trabalhadora. O que nós temos aí é uma cidade que tem duas faces, uma face que funciona bem para quem pode pagar e uma face que funciona muito mal para quem sofre com falta de salário, falta de emprego. Essa é a realidade, por exemplo, das pessoas que sobrevivem de biscate, aquelas pessoas que sofrem nas filas dos hospitais, das pessoas que não têm acesso à educação de qualidade. Então a nossa candidatura é nesse sentido, não é uma vontade apenas individual, é um projeto coletivo, né, que representa o nome do PSTU, para dar visibilidade às lutas, apresentar inclusive também as saídas e as propostas para superarmos a crise que está apontada aí. Daniel, inicialmente o PSTU tentou formar uma frente de esquerda com outros partidos, como o PSOL, né, PCB, PCO. Em que pontos não houve acordo e o que impediu a formação dessa frente de esquerda? A gente tentou, desde o final do ano, uma frente de esquerda com o PCB e com o PSOL, mas infelizmente não foi possível avançar, né? Mas nós não vemos isso como um grande problema. Infelizmente, não foi possível nesse momento, mas nós não nos encaramos como adversários diretos dessas candidaturas, do PCB e do PSOL. Na verdade, são aliados estratégicos, um projeto de sociedade diferente, uma sociedade socialista, mas nesse momento os principais inimigos, os adversários maiores, são as candidaturas dos grandes partidos, né, que é o PSDB, o PT, PSB e também o PTB. São essas as candidaturas que são de fato apenas divisões das elites, divisões momentâneas, e que essas candidaturas maiores representam o mesmo projeto político e também o mesmo programa de governar a cidade para os ricos. Daniel, assim, qual o principal desafio que você aponta, né, para engrenar as candidaturas de partidos de esquerda? A gente vê que essas candidaturas, apesar de apresentarem nomes bons, nas pesquisas elas acabam não apresentando um desempenho satisfatório. Qual o principal desafio que você acredita que os partidos de esquerda devem enfrentar para poder engrenar essas candidaturas? A gente já entra dentro de um processo eleitoral sabendo das injustiças que esse processo representa. Basta ver, por exemplo, a divisão de tempo na televisão para os candidatos, né? Enquanto alguns candidatos têm vários minutos, as candidaturas do PSTU vai ter apenas 1 minuto. Então isso aí já mostra o desequilíbrio da visibilidade das candidaturas de esquerda no sentido de mostrar os seus projetos. A outra questão que a gente tem sido sempre colocando é que, enquanto essas candidaturas dos grandes partidos são financiadas às vezes com desvio de dinheiro público, com uso da máquina pública, com compra de votos e com o financiamento direto de grandes empresários, o PSTU ele se coloca para a classe trabalhadora como alternativa, mas sendo financiado pela própria classe trabalhadora. Ou seja, nós não queremos e nem temos qualquer financiamento de empresas na nossa campanha. Até mesmo porque a gente acredita que a corrupção nos governos já começa no momento eleitoral, na corrupção eleitoral. As empresas que investem em candidatos, eles vão cobrar muito caro depois, seja com fraudes em licitações e também, inclusive, em superfaturamento de obras, dentre outras questões. Então, para nós, há um desafio claro, que é fazer a gente aparecer e ter visibilidade com os poucos recursos que temos, mas não abrimos mão da nossa independência e não vamos cair no vale tudo eleitoral.
O PT, por exemplo, ele era um partido considerado partido de esquerda também. Para poder chegar ao poder, ele teve que passar por alguns processos de mudança, né? Era tido como partido radical, ou partido revolucionário, e teve que passar por processo de mudança para chegar ao poder e se manter no poder, né, durante esse tempo. Acredita que esse também deve ser o caminho a ser adotado por partidos que permanecem como de esquerda, como o PSTU, o PSOL? Não, nós não vamos cair nesse vale tudo eleitoral. Porque na verdade o que acontece é que o PT ele já vinha desde o final da década de 90 indicando que o caminho dele era esse, da social-democracia, de fazer cada vez mais alianças com a direita, né? Eu pessoalmente venho do PT, né? Eu participei do PT até 96 e naquele momento o PT tomou, né, o caminho, inclusive, de fazer uma frente eleitoral com o PSDB para o governo do Estado em 98. Então, naquele momento já estava bem claro que o PT já não queria mais a linha de seguir governando para os trabalhadores, e sim com um conto de fadas de dizer que vai governar para todos. Quando o PT chegou ao poder, a gente viu, ele não governou para todos, governa principalmente para os ricos. Então, o PSTU ele não vai cair nesse vale tudo eleitoral, não vamos rebaixar nosso discurso. Às vezes as pessoas não compreendem o nosso discurso. O nosso desafio é fazer com que o nosso discurso seja compreensível, né? A gente tem as propostas que sabemos que não são propostas fáceis de serem implementadas, mas são as propostas que são necessárias para serem implementadas. Se propostas nossas não forem implementadas, vamos continuar sofrendo com o mesmo problema da questão da falta de habitação, da falta de saneamento, da falta de saúde pública, da falta de educação pública de qualidade. Daniel, o PSTU ele está sempre na linha de frente de protestos, de movimentações, de greve, de paralisação de servidores, e é muito criticado por às vezes, politizar, né? O que dizem que o PSTU às vezes politiza os movimentos, algumas reivindicações que acabam sendo justas, mas acaba com essa politização. Qual a sua interpretação em relação a esse tipo de crítica? Primeiro dizer o seguinte, todo ato administrativo de governo é um ato político. Por exemplo, o aumento da passagem de ônibus de 1,90 para 2,10. Isso não foi apenas um ato administrativo, foi uma decisão política do prefeito de Teresina de aumentar a passagem para beneficiar os grandes empresários. Quando o governo decide, por exemplo, fechar escola pública, quando decide fechar posto de saúde público, ele também está tomando uma decisão administrativa e também política, para favorecer, por exemplo, a expansão da saúde privada aqui em Teresina. Então, as ações contrárias a esses movimentos, a essas posturas dos governos, também são ações políticas. Agora, é diferente ser uma ação política e uma ação politiqueira, é outra coisa, né? Mas todas as ações, por exemplo, a luta contra o aumento da passagem, é uma reação política da juventude, dos trabalhadores, contra o aumento da passagem, contra o enriquecimento cada vez maior das empresas. Da mesma forma, as greves, por exemplo, que estão acontecendo hoje na educação pública, na Universidade Federal do Piauí, no Instituto Federal do Piauí, a mobilização que pode ser retomada agora na UESP, são ações diretamente contra a política de sucateamento da educação pública. Você falou da questão da implantação do sistema de integração. Vocês que estavam na linha de frente do movimento, qual é a avaliação que vocês fazem do sistema de integração implantado pela Prefeitura? A avaliação que a gente faz é a avaliação que a população nos repassa. O que aconteceu? Está cada vez mais difícil as pessoas se locomoverem em Teresina. Seja do ponto de vista financeiro, das pessoas que estão com muita dificuldade de pagar pela passagem, que é muito cara, por um serviço muito ruim. E, aliás, piorou o serviço de transporte, porque o relato que a gente tem é que os ônibus foram diminuídos nas linhas. Por exemplo, bairros como Santa Maria da Codipe, que tinham já uma deficiência de transporte, agora aumentou a demanda para aquele transporte por conta do condomínio do conjunto Jacinta Andrade, né? Que aumentou o número de usuários, mas não aumentou o número de ônibus. Então,
essa precarização do transporte público acaba, inclusive, levando a outro problema. Qual é o problema? As pessoas estão cada vez mais querendo fugir desse caos do transporte público. E cai na ilusão, por exemplo, de se endividar para comprar uma moto, um carro, tentando fugir exatamente da dependência de um péssimo transporte público que nós temos. Com isso, nós criamos outros problemas na cidade. Um mais visível é a questão dos engarrafamentos. Né? Com os engarrafamentos, mais poluição. Com mais poluição, mais doenças. Com mais trânsito, mais acidentes com motos e carros. E aí vai gerar outro problema de saúde, como, por exemplo, a questão do HUT, que está constantemente lotado de pessoas acidentadas, principalmente de motos aqui em Teresina. Qual o principal gargalo que você acredita que Teresina hoje enfrenta? O principal gargalo na cidade? Temos vários pontos que são urgentes a serem atacados. Tem a questão da educação pública, tem a questão da saúde pública, tem a questão da habitação e também tem a questão do transporte. Você perguntava sobre a questão do transporte. Nós temos uma proposta concreta para resolver o problema do transporte público de Teresina. Qual que é? A gente tem que criar uma empresa pública municipal de transporte. Acabar, por exemplo, com o contrato com o CETUT, que inclusive é irregular. Nem mesmo licitação existe para a contratação dessas empresas. Essa medida de você criar uma empresa pública municipal, você pode, por exemplo, reduzir de imediato a passagem de R$ 2,10 para R$ 1,70. Isso garantido, inclusive, passe livre para os estudantes e para os desempregados. Já há também uma discussão nacional, que é a questão de aplicação de pelo menos 2% do PIB da nação no transporte público. Com isso, é possível, através de integração, inclusive, de metrô e das linhas de ônibus, fazer com que a tarifa caia ainda mais, caia para R$ 1,00. Então, isso é um projeto que também deve ser visto do ponto de vista nacional das cidades, para a melhoria da própria cidade, não só da questão específica de transporte, mas para a própria qualidade de vida da população. Em entrevista na emissora de TV, você já tem tecido críticas ao programa Minha Casa Minha Vida. Né? Que pontos negativos esse programa traz, já que ele foi criado para reduzir, né, o déficit habitacional do país, né, que é muito grande. Quais são as críticas nesse sentido? Qual é a situação hoje? A maioria das pessoas que está sem casa em Teresina, ela está na faixa, por exemplo, de 1 a 3 salários mínimos. No entanto, o programa Minha Casa Minha Vida, ela limita apenas 35% das moradias a essa faixa de renda. Ou seja, a maior parte das moradias do Minha Casa Minha Vida, que a gente brinca, inclusive, chamando de Minha Casa Minha Dívida, né, porque os juros são altíssimos e as famílias passam anos e anos sendo exploradas, pagando caro pela moradia, não está resolvendo esse problema da moradia. Por outro lado, se criou um grande problema, que é a questão da especulação imobiliária. Está cada vez mais caro um pedaço de chão aqui em Teresina. Isso beneficia tanto os especuladores como também as construtoras. Então, se tem um setor que está faturando bastante hoje em dia aqui em Teresina, é exatamente o setor de construtoras que faturam altíssimo com a questão de um direito que é a moradia. Então, o que é que a gente defende? A gente defende de imediato que seja feita uma reforma urbana. O que é isso? Temos vários terrenos aqui em Teresina, próximos do centro da cidade, que estão sendo usados exatamente para especulação. Queremos o quê? Esses grandes terrenos têm que ser desapropriados, têm que ser destinados à construção de moradias populares. Quem vai construir? São as construtoras? Não. Temos que criar uma empresa pública para garantir a construção dessas moradias. Tirar da mão das construtoras, dos empreiteiros, um direito que é dos trabalhadores. Assim, a crítica, então, fica no caso da participação de empresas privadas na gestão pública. E também da própria dificuldade de acesso à população. Como eu disse, né, apenas 35% das moradias são destinadas ao público de 1 até 3 salários mínimos. Então, para além dessa questão de você conquistar casa para a população, que inclusive hoje em dia o déficit habitacional em Teresina é de cerca de 50 mil residências, nós temos que garantir que também essas casas sejam construídas e garantidas para a população mais pobre com juros menores ainda. Né?
Hoje em dia nós temos um grande problema também com relação à questão da moradia, inclusive a questão da falta de segurança das pessoas que hoje moram em vilas e favelas aqui em Teresina. Há um estudo que diz que cerca de 15% da população de Teresina vive em vilas e favelas. E também tem um relato de algumas instituições, entidades ligadas à questão da moradia em Teresina, que dizem que já existem 110 liminares prontas de despejo para retirar comunidades, né, famílias dessas suas moradias. Então, essa é uma situação que deve ser resolvida de imediato, garantindo regularização fundiária e também melhorias nas casas e também garantindo os equipamentos urbanos como saneamento, saúde, energia, dentre outros. O PSDB ele também está sempre na linha de frente de paralisações, de greves, né, desses movimentos reivindicatórios de reajuste salarial. Como fazer, caso eleito, conceder esses reajustes para essas categorias sem, entretanto, ferir o limite da lei de responsabilidade fiscal que estipula, né, esses limites de gasto dos executivos? Primeiro de tudo, nós temos um estudo que mostra que é muito grande a terceirização no setor público, né? Também é muito grande o número de profissionais com DAS, os chamados comissionados, que não são pertencentes à prefeitura, o próprio quadro. Então isso já é um problema grave que também tem que ser combatido. Por outro lado, a questão da lei de responsabilidade fiscal é uma lei que foi criada não para garantir que o Estado funcione dignamente para a população. Foi exatamente para garantir que os recursos que poderiam ser utilizados na saúde, na educação, na moradia e também na melhoria dos salários dos servidores, todo esse dinheiro passe a ser priorizado para pagamento dos serviços da dívida. Então, somos completamente contra a lei de responsabilidade fiscal, porque na verdade ela se trata de uma lei de irresponsabilidade social. Então, qual é o papel de um possível governo do PSTU junto aos servidores? Exatamente dar valor a esses servidores financeiramente. Hoje, por exemplo, nós temos uma política de sucateamento da questão de arroxo salarial dos servidores. Até mesmo o piso, né, de R$ 1.451 do MEC para o professor da rede básica, foi preciso uma greve de 87 dias para que a prefeitura respeitasse esse direito. Nós, inclusive, defendemos que seja um piso de R$ 2.324 nos valores atuais, que seriam o valor do salário mínimo do DIEESE. O DIEESE é aquela instituição que calcula mensalmente quanto que deveria ser o salário mínimo do brasileiro, de acordo com a Constituição Federal, né? Então, seria exatamente uma política de diálogo com esses servidores. Tirar de onde está saindo a sangria, né, e investir esses recursos na melhoria salarial dos servidores. O candidato, não, um dos seus adversários, o candidato Firmino Filho, ele apresentou em seu plano de governo uma proposta de uma Bolsa Infância, né, que seria a destinação de uma espécie de uma bolsa para que as mães pudessem manter seus filhos na escola. Seria semelhante ao projeto já implantado Bolsa Família. Vocês, caso sejam eleitos, teriam propostas semelhantes? Acha que propostas no sentido de dar fazer essa política assistencial sem, entretanto, reivindicar a contrapartida no trabalho ou uma prestação de serviços, por exemplo? Mais uma proposta assistencialista, né, de você tentar atrair a atenção de uma camada mais pobre da população, que com certeza vê uma política dessa com bons olhos, né? Na verdade, nós não defendemos o fim de políticas assistenciais de emergência, mas também não defendemos a implantação desses programas para resolver os problemas da classe trabalhadora. O que vai resolver de fato os problemas de pobreza, da falta de renda, é exatamente o governo ter condições de criar também, estimular a criação de novos postos de trabalho. E das possibilidades, por exemplo, aqui em Teresina, é você trabalhar com um grande programa de obras públicas, garantindo construção de escolas, creches, hospitais,
moradias populares. Isso aí pode criar um grande número de empregos e também fazer reforma agrária aqui em Teresina. A gente sabe que, por exemplo, aqui em Teresina, temos hoje talvez uma das maiores zonas rurais entre as capitais no Brasil. 75% da zona, da área de Teresina é na zona rural. Em contrapartida, apenas 5% da população de Teresina vive nessas zonas rurais. Isso quer dizer o quê? Que tem muita gente sem terra, né? E tem pouca gente dominando um grande latifúndio aqui em Teresina. Se a gente consegue fazer assentamentos, e aí temos que citar, por exemplo, a questão de uma ação integrada de ação de reforma agrária, né? Envolvendo o INCRA, o governo federal, o governo estadual, para garantir também assistência técnica, garantir crédito para que haja uma produção nessa zona rural de Teresina e dessa forma também resolver um problema que nós temos, que é a questão do próprio abastecimento de alimentos aqui em Teresina. Os alimentos aqui em Teresina são muito caros, isso tem um motivo. Quase a totalidade dos alimentos que chegam à nossa mesa são produzidos em outros estados. Então, se a gente tem terra, se a gente tem água, se a gente tem pessoas dispostas a trabalhar, se a gente tem toda uma situação que pode ser favorável à produção no nosso campo, por que deixar essa grande quantidade de terra na mão de poucos latifundiários? Então a gente quer atacar diretamente a questão do latifúndio e dessa forma também gerar emprego e renda no campo. Como atacar essa questão do latifúndio e evitar a questão da especulação de aproveitadores, né, que às vezes se infiltram em determinados movimentos sem terra e acabam se aproveitando da situação sem, né, realmente necessitar daquele pedaço de terra? Os próprios governos, as instituições que fazem a questão do trabalho de reforma agrária, eles têm uma forma também de controlar, de fazer uma triagem de quem tem realmente o perfil para trabalhar com a reforma agrária. Eu acho que os próprios movimentos também já criam mecanismos de defesa, né, contra os especuladores, para que a coisa seja feita de forma séria, né? Então, isso na verdade não é nenhum grande problema. O que na verdade nós temos que ver e atacar é exatamente que alguns assentamentos, ao invés de serem saída também para as pessoas melhorarem de vida, pelo fato do governo não dar a infraestrutura adequada, por não haver o crédito, não haver a energia, não haver a escola, acaba também às vezes acontecendo uma evasão, uma saída das pessoas desses assentamentos. Então o que tem que ser resolvido é exatamente isso. Tem que garantir a terra, mas garantir também condições que essas famílias permaneçam na terra. Certo. O PSTU está saindo sozinho na campanha eleitoral, na disputa, saindo com chapa pura, né? Como fazer um governo sem aliados, né? Sem aliados de partidos políticos? Como fazer um governo? Os aliados que nós temos e que queremos são exatamente os trabalhadores. Os trabalhadores, a juventude, o povo pobre, porque com os trabalhadores nós temos todas as condições de governar. A Câmara Municipal, assim como todo o parlamento aqui no Brasil, é um verdadeiro balcão de negócios, né? O que menos se faz na Câmara Municipal é legislar em favor do povo. Então, o que mais se faz é exatamente atacar direitos, favorecer grupos empresariais. Então, se porventura chegarmos à Prefeitura de Teresina, vamos exatamente nos apoiar nas mobilizações sociais. Isso quer dizer o quê? Se a gente levar para a Câmara Municipal um projeto de grande interesse público, de grande interesse social, como a questão do fim do latifúndio, do fim da especulação urbana. Se os vereadores não aprovarem, eles vão sofrer na pele as pressões sociais, as pressões populares que vão provocar por votarem contra projetos populares. Então, além disso, a gente também luta no aumento, de fato, do poder dos trabalhadores de tomarem as próprias decisões. Vamos trabalhar, por exemplo, com a criação de conselhos populares. Na verdade, quem vai mandar na prefeitura são os conselhos, né? Esses conselhos, por exemplo, serão eleitos representantes da própria comunidade, com mandatos revogáveis, né? E que
vão decidir, inclusive, como é que vai ser dividido o orçamento da cidade. Hoje, o orçamento popular, que é um verdadeiro conto de fadas, destina apenas 10% do orçamento do município para resolver problemas como calçamento, galeria, e acaba colocando várias comunidades contra comunidades. Há uma disputa muito grande, uma rivalidade muito grande de comunidades para ter acesso a recursos do orçamento popular e muitas vezes o que é aprovado no orçamento popular não é implementado. O que é que nós defendemos? Defendemos um orçamento 100% popular. São os trabalhadores na educação, são os trabalhadores da saúde, juntamente com a população, que vão decidir os rumos do município. Onde vai ser prioridade investir, onde é que não vai ser prioridade investir. Então, nesse sentido que a gente também quer ampliar a participação dos trabalhadores nas decisões importantes da cidade. Daniel, Teresina é uma capital, mas ela carece de infraestrutura que possa atrair, né, indústrias para cá. E aí faz com que acabe que o poder público acaba sendo o principal empregador, né, se tornando cabide de empregos, muitas vezes cabide de empregos. Como evitar, que propostas vocês têm para incentivar a industrialização, né, evitando esse tipo de coisa, de que o poder público fique responsável quase que sozinho pela geração de emprego? Grande parte mesmo do orçamento do município, a economia é voltada pela questão exatamente dos serviços, né? A gente sabe disso. Mas a forma como vem sendo utilizada a questão de atração de empresas não resolve o problema da cidade. A gente vê, por exemplo, que há uma verdadeira chantagem das grandes empresas que dizem que só vão permanecer aqui em Teresina, só vão permanecer no Piauí, se for ampliado a quantidade de anos de isenção de impostos. Na verdade, nós não podemos ficar nas mãos dos grandes empresários por conta dessa chantagem da questão de geração de emprego. Nós apresentamos que a saída para Teresina é exatamente a saída se temos um setor que é forte, que é do serviço, tem que melhorar o serviço público, né? Por exemplo, nós temos aí a questão da saúde, que é tido como o setor de serviços aqui em Teresina, que é conhecido inclusive nacionalmente. Se diz muito do polo de saúde, né? Do polo da saúde. Esse polo da saúde hoje representa, em termos percentuais, 79,5%, 79,5% dos postos e hospitais de saúde de Teresina são hospitais privados. Bom, nós queremos continuar atraindo gente para Teresina, que vai se tratar em Teresina, vai consumir em Teresina, mas que esse referencial seja o inverso. Ao invés de ser 79,5% dos postos de saúde privados, nós queremos que seja caminhar, inclusive, para reverter isso e lutar para que 100% dos equipamentos urbanos de saúde aqui em Teresina sejam públicos. Por que nós dizemos isso? Porque na Constituição Federal, inclusive, ela diz que o sistema de saúde ele pode até ter a complementariedade da saúde privada. Mas o que nós vemos hoje é que não existe essa complementariedade. Na verdade, a cidade está privatizada no setor também de saúde. Então, a gente quer garantir geração de emprego, sim, mas valorizando os serviços públicos e também criando condições de obras que a cidade precisa, como saneamento, que tem a ver com a saúde pública, né? A gente viu aí recentemente uma reportagem que diz que 17% de Teresina tem esgoto tratado. Bom, uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde diz que para cada R$1 investido em saúde, a gente economiza, aliás, para cada R$1 investido em saneamento, a gente economiza R$3 em saúde. Então, é nesse caminho. A gente tem muita obra para tocar, muito serviço para universalizar em Teresina. E isso já é um fator gerador de emprego. A questão da educação, você contrata mais professores, você contrata mais merendeiras, vigias, na saúde pública da mesma forma.
contrata mais médicos, enfermeiros, odontólogos. Mas o que infelizmente, que nós vemos hoje é um processo de cada vez maior de privatização da cidade, onde até mesmo nos serviços públicos há uma grande participação do setor privado através das terceirizações. Agradecemos aqui a participação do candidato Daniel Solan. Boa sorte na disputa. A entrevista completa você confere na edição deste domingo do Jornal O Dia e também pelo portal odia.com.